Você que tá gravando? Ok, tá. Então, Então, começando de novo. Então, é, a gente resolveu fazer essa aula básica de pequenas cirurgias com fios e suturas, porque a gente vem notando uma certa falta desses conhecimentos mínimos na cirurgia dermatológica nos alunos que a gente vem acompanhando no curso, né? Então, eu tentei fazer uma aula mais prática, não super mega conceitual, porque eu sei que ninguém mais tem tanta paciência e tempo para isso. Sou médica dermatologista pela SBD, tenho pós em oncocutânea pelo Einstein e já estou há algum tempo já ajudando nos cursos aqui na preceptoria do IDC, né? Então, vamos lá. Agora não quer passar. Então, o que define a cicatriz é o fechamento. A cicatriz bem trabalhada, a gente fala de um fechamento que vem de planos profundos até o plano superficial. Não tendo isso, você não vai ter uma qualidade de cicatriz do jeito que a gente espera e principalmente do jeito que o paciente espera. Hoje eles estão extremamente exigentes frente a isso. Não basta só tirar uma cicatriz, uma lesão. Eles também querem que você tire e deixe uma cicatriz bonita, para que fique o mais imperceptível possível, né? Independente dos fins da cirurgia, tanto da parte oncológica como da parte estética, o fio continua sendo o maior definidor dessa cicatriz, principalmente trabalhando nos planos e os fios adequados em cada plano. Então, o maior erro invisível da cicatriz ruim não vem do ato cirúrgico em si. Então, vem sim do mau fechamento dessa pele, quando se tem falha do fechamento do plano profundo e que você coloca muita atenção nas partes superiores e acaba tendo uma frouxidão embaixo. O que eu brinco com os alunos é que não adianta você querer ter um teto bem feito se você não tem um pilar, uma estrutura bem elaborada. Então, para cicatriz acaba sendo a mesma coisa. Se você tem que fazer um trabalho de fechamento profundo de forma bem adequada para você ter uma cicatriz fina e refinada. Uma das principais coisas que você tem que estar pensando quando você vai fazer a retirada de uma lesão é sim das linhas de força da pele. Então é importantíssimo você ter uma noção das linhas de Blaschow. Ah, eu não lembro exatamente qual é o sentido que vai. Quando você testa no pensamento das várias direções, você vai notar no pensamento da pele qual que vai ser a forma que você vai ter menos tensão quando você for fazer a sutura. Então acaba sendo uma dica para quem não lembra exatamente como é que são essas linhas de Blaschow. Essa parte de você pinçar para marcar a lesão, você vai ter uma ideia de onde você vai ter Fran, menos resistência te para o interromper fechamento. rapidinho. Galera, essa aula é exclusiva para médicos, tá? Um pouquinho de vergonha na cara e sair da aula, quem não foi convidado. Estou removendo também. Se aparecer aí de novo, eu vou judicializar. Tá avisado. Principalmente Antônio Tavares, ok? Pode seguir, Francine. Tá. Então, vamos lá. Então, na biomecânica do fechamento cutâneo, a gente vai pensar nos vetores musculares, né? Que seguem as linhas de Blaschow. Então, uma outra coisa é você pensar como é que é feita a contratura muscular para você ter uma ideia qual é a posição do fuso que você vai fazer. A espessura dérmica, quanto mais espessa é, mais resistência e força de tração vai ter. A elasticidade do local, então a gente pensando em couro cabeludo, em região de face, para você saber como é que você vai fazer a parte da deformidade, como você vai ter menos tração no fechamento e que é a direção da incisão, que acaba sendo o resumo de tudo isso, né? Que o principal definidor aí é relacionado aos vetores musculares e as linhas de Blaschow. Aqui, para falar um pouquinho do pessoal que ajuda no curso do Fellow, né? Então, temos dermatologistas, oculoplastas e o plástico Roosevelt. E daí,
falar um pouquinho sobre a hierarquia do fechamento. Então, sempre começar por plano profundo, que você acaba tendo uma redistribuição da tensão dessa ferida. Depois, você usa a derme para aproximar, e a epiderme é só para alinhar a cicatriz. Então, praticamente, a epiderme não é para segurar tensão nenhuma dessa ferida. Essa tensão tem que estar distribuída tanto dos planos profundos como derme, profunda e superficial. Então, os critérios de escolhas, do fio vai depender da elasticidade da região, a memória do fio. Então, a memória do fio, o que que é? Quando a gente tira da embalagem, é o quanto que ele ainda continua no formato que ele veio. Se você puxa e retorna, porque esse fio tem mais memória, e daí você vai ter que ter um pouco mais, firmeza para você ter esse nó ficar fixo. Então, ele pode se soltar facilmente. Pensar na reação tecidual, então eu vou falar isso mais para frente, então vai depender do tipo de fio e da profundidade que você vai colocar, o tempo que você vai estar deixando esse fio, ou que você precisa que esse fio segure essa tensão e a região anatômica. Então, subcutâneo é o dissipador da tensão. A derme é a principal região que a gente segura a força de tensão, e a epiderme é apenas função estética, ela não deve suportar a tensão. Plano subcutâneo, por que suturar? É ali que vai ter redução da tensão superficial. Quando a gente tira lesões nodulares, como um lipoma, também é uma forma de você reduzir ou tirar o espaço morto que ficou para diminuir a chance de ter um seroma ou até um hematoma nessa região. Reduz o risco de deiscência e previne o alargamento da cicatriz. Então, os principais fios que a gente usa, né, para esses planos profundos é o Vicryl e Monocryl na parte da dermatologia. O Vicryl, ele acaba tendo uma reação inflamatória moderada e o Monocryl tem uma menor reação inflamatória, mas para frente eu vou explicar por quê. E os vários pontos que você pode dar nesse plano subcutâneo. O que a gente mais usa, na verdade, é o plano simples profundo ou que a gente faz, que é o simples invertido, né? Então, o monocrio, para a gente entender um pouquinho da escolha do fio, ele é um fio monofilamentar, então o que é vantajoso nele? Ele não tem porosidade para carregar a bactéria junto nessa cicatriz cirúrgica. Por ser uma superfície lisa, ele dá menos reação inflamatória em comparação ao multifilamentar. Ele degrada com hidrólise. A absorção total dele demora de 90 a 120 dias, porém, por ser monofilamentar, ele perde de 50 a 60% da força de tensão dele já em 7 dias. Então, não dá para se usar o monocrio em lugares que você precisa que ele segure mais tempo essa tensão da pele, como tronco, por exemplo, e membros inferiores. Então, a gente gosta de usar muito para pontos intradérmicos aonde, ou subdérmicos aonde não tem tensão. Então, dá para usar, por exemplo, em cicatrizes da face para ficar com ponto intradérmico contínuo, que não tem tanta tração e que de 7 a 10 dias geralmente já está cicatrizado, né? O Vicryl, por sua vez, ele é multifilamentar trançado, ele acaba tendo uma memória menor, então é mais fácil de manusear, os nós ficam mais firmes, porém ele tem maior chance de arrastar a bactéria nesses filamentos, né? E por isso também pode desencadear uma reação inflamatória maior. Degrada por hidrólise também, porém ele aguenta mais tempo a força de tensão, então de 2 a 3 semanas é quando ele perde metade da força de tensão nesse fio. Porém, a absorção dele é um pouco mais rápida, que é de 50 a 70 dias. Então, a indicação maior é subcutânea e derme profunda, não derme superficial, porque tem maior chance de fazer granuloma de corpo estranho, e em lugares de maior tensão, como o tronco. Esse daqui é um videozinho mostrando um pouquinho de como que você brinca com o giro da agulha para você
entrar sem danificar tanto a pele. Ô, Fran, fazer um comentário. O Tá. que acontece é o seguinte: observem que a mesma distância que você entrou com a agulha da borda até a ferida de um lado, você tem que entrar e sair do outro. Por isso que está pontilhadinho aí para vocês conseguirem ver isso. A mesma profundidade que eu entrei de um lado também, eu tenho que pegar do outro, tá? Senão faz degrau. Bom, daí uma coisa que é legal falar também, que está mostrando nos outros desenhos, é a profundidade também que você pega tem que ser equidistante. Então, a mesma profundidade que você pega do plano derme superficial e profunda, do outro lado você também tem que entrar nessa mesma profundidade para que senão se faça degrau também, né? Então, ponto simples profundo, tem um videozinho mais na frente. É entrada perpendicular no tecido subcutâneo, tá? Você vai pegar o plano profundo, pegando o subcutâneo, e vai beliscar ou morder a derme. E é como a gente fala para os alunos para saber se você está triscando a derme junto, você pode pegar, depois que passar, e se você tracionar para ver se essa pele vem junto. Se não vem pele, só vem subcutânea, porque você não deu essa mordida na parte da derme profunda, tá? É, o nó fica enterrado em planos profundos, então diminui a chance de você ter essa reação de corpo estranho e é indicado para defeitos médios em face, por exemplo. Então, aqui o videozinho mostrando. Então, percebam o seguinte: levantou-se a borda de um lado, pegou só na derme, não passou na epiderme, entrou com a agulha virada para baixo, pegou da mesma profundidade do outro lado e deu o nó. Ou seja, o nó vai ficar sepultado lá dentro da ferida, porque a gente não pegou na epiderme, não saiu da ferida em momento nenhum. Isso serve para quê? Serve para eu fechar o plano profundo, matar o espaço morto lá embaixo. Vamos supor, tirei um cisto grande, fica uma cavidade ali. Se você deixar sem fazer um ponto desse, vai acumular sangue, vai acumular líquido, que fica um espaço morto. Então você faz esse ponto para resolver esse problema, fechar lá no fundo. E depois, obviamente, você vai ter que fazer um ponto para fechar a pele também aqui em cima. Daí existe a possibilidade de fazer o ponto em X profundo. Depois eu vou mostrar como é que é o ponto em X na parte superficial. É a mesma coisa, você vai fazer o cruzamento desse fio lá embaixo. Então ajuda também, ele tem uma resistência maior também para tensão, mas ele pode fazer uma depressão também se você não fizer de forma adequada. E daí o ponto em U profundo também, que é como se fosse o da pele, só que você vai fazer em planos mais profundos. Também uma outra forma de você aproximar esses planos profundos e ainda pode até trazer uma certa eversão da parte superficial, até para ficar uma cicatriz mais adequada. Daí, plano dérmico.
o que o principal papel estético é você fazer um bom fechamento dérmico para essa cicatriz ficar adequada. Então, vai ser quando você vai ter o alinhamento da cicatriz e vai melhorar o resultado final. Geralmente a gente usa monocril ou vicril, mas na parte de face eu prefiro usar o monocril de forma contínua, não em ponto simples invertido, tá? Porque daí às vezes ele também pode dar uma reação maior na pele dessa forma. Então, o intradérmico interrompido, que foi o que vocês viram ali na frente, você vai dar essa mordida na derme, entrando pelo plano profundo e superficializando a derme toda, sem pegar a epiderme, e vai entrar na parte de cima e sair na parte de baixo também, para o fechamento e para segurar a força dessa tração cutânea e da ferida cirúrgica. Então, aqui é um desenho para mostrar como é que vocês vão entrar. Então, vocês entram no plano profundo, beliscam a derme, entram na mesma profundidade da derme, depois vocês saem na mesma profundidade do subcutâneo. Aqui é para mostrar para vocês o poder de segurar a tração da ferida, que eu estou tracionando, uma parte está com ponto e outra não, tracionando essa ferida para mostrar o poder de segurar a tensão da cicatriz quando você faz o ponto intradérmico adequado. Isso vai significar o quê? Que a epiderme você só vai usar para aproximar, para ter um refinamento da cicatriz. Você pode também fazer sutura contínua intradérmica, mais indicado para as incisões lineares. Ele acaba distribuindo de forma uniforme a tensão. É um bom resultado estético, porém, o que você tem que tomar cuidado é que pode acontecer a ruptura, desse fio. Então, o que a gente costuma fazer é você fazer o ponto intradérmico e depois fazer uns 3, 4 pontinhos mais na epiderme para poder garantir que, caso isso ocorra, você tenha outros pontos de garantia para não ter uma deiscência total dessa ferida. Então, aqui é o desenho, de como que se faz. Às vezes o que a gente vê, os alunos entrando de forma mais diagonal e saindo e entrando de forma diagonal. Você tem que pegar e entrar perpendicular na outra lado da pele para que você tenha realmente uma tração. Você vai entrar na derme, daí você, no mesmo altura que você sair nessa derme, você vai entrar no outro lado da derme. É assim que você vai conseguir ter um simples contínuo com um fechamento adequado. E sempre na derme, porque às vezes a gente vê que os alunos pegam uma derme profunda, meio que pegando subcutâneo, e daí depois que fecha essa sutura, a epiderme não está encontrando com a outra, e daí acaba tendo que dar um monte de ponto em cima, que é o que a gente não quer.
Então, galera, geralmente, para fazer essa sutura contínua intradérmica, a gente usa monocrio. Pode ser o monocrio 4. Quando é abdômen, a área é muito pesada, vou fechar uma barriga inteira, eu posso usar um monocrio 3 às vezes. Mas o 4 tende a ser suficiente, tá? É esse fiozinho incolor. A agulha, ela vai variar o tamanho conforme a área que você vai fechar. Você vai fazer na pálpebra, usar uma agulha pequena, uma agulha de 1,5, no máximo 1,9. Vai fazer na barriga, aí pode ser 1,9, 2,5, 3,0. Quanto maior, mais fácil, né? Porque você tem que correr uma distância inteira. Na pálpebra é 3 centímetros que você tem que caminhar, mas na barriga é 30 centímetros, 40 centímetros, depende do tamanho da incisão. E aí lembre, o monocrio, ele é um fio absorvível. Na barriga, na mama, a gente não retira, a gente só corta as pontinhas que ficaram para fora, quando já deu o tempo, né? 15 dias, 20 dias, e pronto. Na pálpebra, eu não faço intraderme. E eu não teria coragem de deixar um monocrio ali. Eu acho que é meio demais deixar o corpo absorver ele na pálpebra. E Mas eu na mostrei face os eu também estudos não outros gosto de dias, né? deixar. Não tem diferença entre ponto simples, intradérmico, chuleio na pálpebra. Vai lá, Fran. É, na face eu também não gosto de deixar. Eu faço intradérmico com monocrio, mas quando eu vou retirar os pontos, eu retiro com medo de ter alguma reação de corpo estranho depois, né? Eu só deixo realmente intradérmico quando é pele mais espessa, de tronco, que daí eu só corto as anteninhas mesmo. E uma coisa legal quando você faz o ponto intradérmico e não quer dar nenhum ponto mais superficial para não marcar a pele, é vocês fazerem curativo com micropore e não deixar o paciente mexer nesse curativo, que daí vai ajudar também com que segure a tração dessa cicatriz e reduz a chance desse fio romper. Daí o ponto, às vezes alguns pacientes têm um pouco de dificuldade de fazer o ponto simples invertido, dérmico, por causa da pele ser mais fina. Então, uma alternativa é fazer o ponto U dérmico, na horizontal, que acaba tendo o mesmo efeito, ahn, e fica mais fácil, principalmente quando é região de pele muito fina. Então, quando vai fazer, às vezes, no castanhalhos, aqui na sobrancelha, fica mais fácil fazer esse ponto na horizontal do que fazer o ponto simples invertido pela espessura da pele. Então, é uma outra alternativa. Daí, os pontos de sutura epidérmica. Então, como a gente falou, é só para aproximar a borda epidérmico-epiderme sem nenhuma tração, tá? Daí, nesse caso, a gente vai usar o fio de nylon. Geralmente fácil a gente usa o nylon 5 zeros ou 6 zeros. Couro cabeludo a gente usa 4 zeros e no restante do corpo, dorso e membros pode ser de 3 a 4 zeros. Eu não gosto muito de usar 3 zeros porque eu acho ele muito grosseiro. Geralmente eu uso 4 zeros, reforçando bem os pontos nos planos profundos. Acho que o máximo que eu uso 3 zeros é quando é região plantar, olhe lá, que é muito ruim depois para você firmar os nós com ele muito grosso. Então, o ponto simples é o ponto que eles falam que é padrão ouro na dermatologia, é o ponto mais fácil de se dar, de remoção de segurança. O que vocês têm que lembrar que você tem que distribuir a força desse ponto na derme toda. Se você não pega toda a profundidade da derme e começa a deixar cada vez mais superficial, a tração vai ficar cada vez mais na parte da epiderme, que é por isso que acaba acontecendo aqueles sinais em trilho. Quando você tira o ponto, fica aquele monte de marquinha que o fio acabou meio que rasgando a parte da epiderme. Então tem que ser equidistante, tanto da borda da ferida e de profundidade dos dois lados, para você ter uma distribuição igual em todo esse fio nesse nó simples, tá?
E por que dessas regras do meio, né? Deixa eu voltar aqui. Porque a regra do meio, você começa a distribuir a força, a força de tensão dessa ferida cirúrgica. Às vezes a gente aprende na faculdade a começar de cima para baixo, de baixo para cima, da parte de fechamento em cirurgias maiores, mas quando você faz as regras dos meios, se você tem uma certa distorção, ficou um pouquinho mais para lá do que para cá, você consegue também corrigir. Se você começa de uma extremidade e vai para outra, você pode estar empurrando uma orelha pro outro lado, e daí você não tem como fazer essa correção. Se você faz as regras dos meios e você vê que vai formar uma orelhinha, você consegue fazer o ponto um pouco mais diagonal e acomodar essa pele um pouquinho mais para lá, e daí você sem precisar ter que fazer triângulo compensatório, outra coisa a mais, sem ter que aumentar essa ferida cirúrgica. O ponto em U é um ponto que a gente gosta bastante no curso, porque ele promove uma eversão da ferida cirúrgica, então da epiderme, acaba tendo até uma maior resistência de tração de uma certa forma, só que a única coisa que tem que tomar cuidado é de não estrangular a pele na hora que se fecha. Então, essa eversão é intencional. Quando você solta esses pontos, essa elevação se acomoda e acaba ficando um risquinho essa cicatriz. O pessoal se confunde um pouco quando fala de ponta em U, horizontal, vertical. Então, aqui para mostrar para vocês que o Donati é diferente do que o ponteio horizontal. O Donati ele usa para regiões de maior resistência, mas eu não gosto, porque às vezes eu acho que fica muito marcada essa região onde fica a passada do fio. Então, a gente usa muito mais horizontal com fins estéticos melhores. Quem gosta de donate assim, geralmente é o pessoal de ortopedia, que eu vejo direto em cicatriz de tornozelo. E o ponto em X, ele acaba não sendo um ponto mega estético, mas eu adoro usar ponto em X para couro cabeludo, tá? Ele acaba tendo, ele é muito rápido de ser feito, e acaba tendo até uma ação hemostática um pouco melhor e consegue segurar bem a tração dessa região. Então, é uma alternativa que eu gosto. Então, vocês vão entrar como se fosse ponto simples. Então, você entra de um lado da ferida e vai perpendicular à outra. Daí, você vai retornar para o outro lado, fazendo como se fosse um outro ponto simples aqui e vai juntar as duas extremidades, que é o que acaba dando ponto em X. Sutura contínua simples, que é enxuleio. É a mesma coisa que você tem que pensar quando é intradérmico. Tem que ser fechamento linear e regiões com baixa tensão e é muito usado em procedimentos estéticos, né? Sempre lembrando do cuidado da possível ruptura. Então, quando a gente usa, por exemplo, no lifting facial ou quando a gente faz a otoplastia, são regiões que não têm tanta tensão. Mas no lifting, por exemplo, a gente faz alguns pontos de ancoragem em U com um fio 5 zeros para depois fazer a aproximação delicada com o chuleio. E também o chuleio é um ponto que a gente usa muito para fazer pálpebra, né, superior e inferior. Eu com o Roosevelt gostamos bastante de fazer uns 3 pontinhos de ancoragem, mas os oculoplastas a gente vê bastante que eles acabam não fazendo, outros sim, outros não. E tudo bem também, porque é uma região de pouquíssima tensão. As duas formas que você pode fazer o chuleio, né? Você pode deixar ele ou entrar a parte inferior, você acabar deixando na diagonal, ou você entrar perpendicular e na parte externa ficar na diagonal, tanto faz, o resultado acaba sendo o mesmo.
Cuidado maior que a gente acaba notando é que às vezes o aluno quer fazer o chuleio sem pinça, né? E daí acaba deixando superficial demais o ponto contínuo. Então, a apresentação da pinça para você ver a profundidade que você está pegando, de você pegar toda a derme, é importante para você também não fazer um chuleio muito superficial, acabar marcando essa região também. E um que agora estão gostando bastante de fazer lá no curso é esse ponto em barra grega ou chulei horizontal, tá? O conceito acaba sendo muito parecido com o ponto em U. Se for um lugar de pouca tensão, acaba trazendo uma inversão da borda também, mas é uma outra forma de fazer esse ponto simples contínuo aí, só que de outra forma, de barra grega. Então, possíveis complicações do fio é granuloma de corpo estranho, extrusão tardia, inflamação crônica e cicatriz hipertrófica. Geralmente, o granuloma de corpo estranho é porque usou o fio inadequado e com a profundidade inadequada, tá? Aí o que você tem que fazer é acabar retirando esse fio que fica residual e que está tendo essa extrusão, fazendo esse granuloma. Não tem muito o que fazer além disso. Cicatriz hipertrófica tem um pouco do fator do paciente de predisposição de desencadear esse tipo de cicatriz, mas também existe muito falha no fechamento ou você fazer um fechamento com uma tensão mecânica muito grande. Então, as áreas mais comuns é a região de ombro, região external, dorso, ângulo da mandíbula e linha da mandíbula. O principal é a técnica cirúrgica inadequada, principalmente se você traumatiza demais essa pele, queima demais, ou tem hematoma, ou só sutura a parte da epiderme, que daí a gente fala de uma região que sofreu muita tensão, então pode ser que daí desencadeie essa cicatriz hipertrófica. A prevenção é evitar o trauma local o máximo que puder. Para isso, você pode também fazer um descolamento adequado, para reduzir a tensão das bordas da ferida e fazer esse fechamento em planos, né? E outra coisa que ajuda demais, que nem todos têm o hábito de fazer, é usar micropore de 6 a 8 semanas de forma contínua. E depois disso, ainda você pode indicar ao paciente usar gel de silicone ou fita de silicone e se vê que está começando a elevar, fazer uma infiltração com o Triancil de forma precoce. Cuidado para não fazer em excesso, para depois você não provocar uma atrofia iatrogênica aí por ter feito uma alta concentração do corticoide nessa cicatriz, né? Mas a parte do micropore, gente, faz enorme diferença na qualidade da cicatriz. Eu sei exatamente o paciente que fez direitinho, ou usa ou não, que o paciente chega com essa ferida mais inflamada do que o normal, até pelo próprio atrito da roupa e etc e tal, e já às vezes com pontinhos mais alargados por causa do estiramento da pele. Quando usa micropore, geralmente você não vê isso. Aqui é uma forma de mostrar para os preguiçosos como é que você pode fazer o uso do micropore para ajudar nessa tensão da pele. É como se fosse fazer no pensamento de um ponto falso. Então, você vai colocar no sentido contrário da incisão, justamente para segurar o estiramento dessa pele. Mas a forma mais legal é você fazer esse curativo em X, que você vai fazendo um X com micropore durante a ferida toda, porque daí ele vai ajudar a segurar vários direcionamentos da atração da pele ao movimento do membro ou da região. A inflamação crônica que pode acontecer geralmente é por causa do material, o material do fio sendo multifilamentar, até pelo fato de poder fazer mais biofilme nessa região, ter uma absorção lenta ou ser um fio muito espesso para a espessura da pele, uma região com grande tensão mecânica ainda, e ainda fatores do paciente que já tem uma alteração imunológica da pele, como diabetes, as dermatites, autoimunes e tabagistas. Como evitar? É escolher o fio adequado para estar usando na epiderme. Multifilamentar, pensar mais em planos mais profundos e peles mais espessas.
Quanto mais tração, mais ativação imunológica vai acontecer, mais liberação de interleucinas e etc. A técnica adequada vai evitar esse trauma, consequentemente, evita essa ativação imunológica da pele. Planos profundos e o tempo correto de retirada do fio de sutura. Se você acaba deixando muito mais tempo esse fio do que o necessário, aí você vai aumentar cada vez mais essa reação de corpo estranho e inflamação crônica. Para resolver, é retirar o fio residual. Você pode usar corticoide intralesional se começar a fazer uma cicatriz hipertrófica. Fala-se de laser e luz pulsada para reduzir o componente vascular e reduzir, chegar aos componentes inflamatórios nessa região. A parte de silicone tópico em placa, justamente para hidratar, reduzir as inflamações e melhorar a tensão superficial. E quando tem biofilme, não tem muito o que fazer, né, gente? É antibiótico mesmo, e geralmente antibiótico por longo período, pelo menos uns 3 meses de antibiótico. E reabordagem se tiver encapsulado com deiscência parcial dessa cicatriz aí, dessa ferida. É isso, gente. Espero ter ajudado um pouquinho nessa parte. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Roosevelt sumiu. Oi, Fran, consegue me ouvir aí? Consigo. Tá, não, porque meu PC deu um crash aqui, eu tô pelo celular agora. É, vamos mudar para aula de chantelasma agora. E no final eu tiro as dúvidas deles, que eu sei que você tem criança para jantar, para estudar para prova, sei o que mais. Beleza? Tá bom, falou. Valeu. Um segundinho que eu vou trocar para aula de chantelasma aqui. Só um segundinho, galera. Só um segundinho que eu tô carregando a outra aula aqui, tá? Me confirmem se estão vendo a aula aí, por favor. Alguém puder escrever aqui no chat. Então, beleza.